Bem, o próximo assunto agora é vozes verbais. Eu sempre começo minhas aulas vendo o nível de conhecimento que vocês possuem a respeito do assunto. Por exemplo, no caso específico, primeiro, o que é voz verbal? Voz verbal é a relação que existe entre o sujeito e a ação do verbo. Quantas são as vozes? Aí o cara diz, ativa e passiva, pouco. Ativa, auxílio e reflexiva, pouco. Na verdade, são 5, mas só cai na prova 4. Então, vamos ver 4. 4 vozes. Ativa, sujeito pratica ação, ele abriu a porta. Passiva, em que ele sofre a ação verbal. Exemplo, ele foi espancado, ele não está espancando, sendo espancado, ele sofre a ação verbal. Reflexiva, em que a ação recai sobre o próprio sujeito, ele penteava a si próprio, aí a voz é reflexiva. A voz chamada recíproca, em que há vários sujeitos praticando ação um no outro, eles se abraçaram. 4 vozes, portanto. Dito isso, vamos fazer a questão, né? Já não se faz mais filme de faroeste como antigamente. Minha pergunta. O verbo está acompanhado do pronome ser? Tá, se faz. Não importa que o ser esteja escrito antes ou depois, ou no meio, far-se-ia. O que importa é que haja pronome. Tá. Primeira providência, antes de qualquer outra coisa, passe a oração para a voz passiva. Filme de faroeste não é mais feito como antigamente. Passou. Então, se passou, este pronome ser se chama apassivador. A oração é voz passiva. Passiva pronominal. Então, onde está uma passiva pronominal? Indignem-se, não é. Paulo veste a si mesmo, não é. Está vestindo a si próprio. Aí você tem um pronome reflexivo. Voz reflexiva. Trabalha-se por obrigação, não passa para a voz passiva, não passa. Quem trabalha? Alguém. Então, esse ser é índice de indeterminação do sujeito. Não passa para a passiva e o sujeito é alguém. Ok? A D. Ouviu-se uma canção de ninar. Uma canção foi ouvida. É essa aí. O gabarito dele, dólar. Na letra E, os dois se entreolharam, um olhou o outro. Pronome recíproco, voz recíproca. Gabarito da questão 1, letra 3. Qual é a frase da passiva analítica que mantém o sentido de o homem tinha trazido um papagaio, vírgula, da serra? O da serra não se refere ao papagaio. O da serra se refere ao trazer. Ele trouxe da serra. Ele quer na passiva analítica, na passiva sintética. Não é isso que ele quer? Não, ele quer na passiva. Um papagaio tinha sido trazido pelo homem da serra. Aí é o homem serrano. Está errado. Isso não existe na letra anunciar. Na letra B, da serra se trouxe um papagaio. Ora, temos uma passiva, mas ela não é analítica, ela é sintética, com pronome ser. Ele quer passiva analítica. Um papagaio tinha sido trazido pelo homem da serra. É essa aí. Da serra não se refere ao homem. Na letra D, um papagaio da serra, o papagaio não é da serra, ele veio da serra, porém pode não ser da serra, então não é. Na letra E, da serra, o papagaio foi trazido, não é passiva sintética. Aliás, não é passiva analítica. É uma passiva analítica, mas não corresponde ao tempo verbal, porque tinha trazido é um tempo composto e foi trazido é um tempo simples. Então, a única resposta possível é a letra C, em que temos uma forma composta. 4. Em que oração ela não está na passiva? Perdi as coisas, ele era esquecido. Aí é o verbo de ligação.
Não é. O pedido poderá ser o pelotão, desculpem, o pelotão poderá ser comendado. Isso é uma passiva. Ele quer que não esteja na passiva. Então, quem não está na passiva até agora é a letra A, que deve ser o gabarito. Colocar-se-á o vaso será colocado, se é uma passiva pronominal. Na letra D, os versos tinham sido rasgados, está na passiva. Então, o gabarito da questão 4, letra A. Vamos para 5. Em que alternativa existe forma verbal na passiva sintética? Quando se é criticado, isso não é passivo. Quem criticou? Não sabemos. Vamos ver a letra B. Vive-se uma vida feliz. Uma vida feliz é vivida, essa é passiva. Ouvia o canto, isso é voz ativa. Alguém ouvia o canto. Encontraram-se os dois, reflexiva, um encontrou o outro. Aliás, recíproca, um encontrou o outro. Penteava-se, essa é que é a reflexiva, ele penteava a si próprio. Então, o gabarito ou é a letra A ou é a letra B. Quando se é criticado, nem sempre se reage. A impressão que o texto dá é que é um sujeito indeterminado. Mas ele quer na passiva sintética. É criticado, está na passiva analítica. Se estiver, está na passiva analítica. É criticado. Então, o gabarito é a letra B de bola mesmo. 6. Onde aparece voz passiva sintética? Em ambas. Para enfrentar, despediram-se os empregados mais novos. Os empregados foram despedidos. Essa sim. Os amantes se despediram. Aí um se despediu do outro. Essa é recíproca. Não é. Cumprimentaram-se. Um cumprimentou o outro. Essa não é passiva. C. Queixaram-se. Não é passiva. Vaiava-se o cantor. Essa é passiva. Jesus se batizou. Jesus foi batizado. Jesus não batizou a si próprio. Quem batizou foi João. São João, que não é santo na igreja evangélica, só na igreja católica, né? Ele deixou de ser santo na igreja evangélica, apesar de ser santo. Esse homem que vivia para Deus. Mas não discuto religião. João batizou Jesus, portanto, Jesus não batizou a si próprio, ele foi batizado. As duas estão na passiva. Balançavam-se os galhos. Os galhos se balançavam, não é passivo. A outra é, as aves eram vistas. Então, gabarito D de delta. Para a próxima. 7. Onde não há correspondência semântica. Quem viu o rapaz? A passiva seria, o rapaz foi visto por quem? Então, não há correspondência na letra A. Ok? Porque aqui não é dito que o quem foi visto. O quem viu. Então, o rapaz é que foi visto. Então, gabarito da 7, letra A. 9. Onde aparece passiva sintética? Os marinheiros não se viam, um não via o outro. Isso não é passiva sintética. As flores se abriam com graça e se entregavam à primavera. Abriam a si próprias. Não é passiva. Quando se é amado, fica-se feliz. Essa é a indeterminação do sujeito. Não é essa. Organizou-se o candidato. O campeonato foi organizado. Gabarito, letra D de Del.